Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os sólidos geométricos, que são os cones, dando sequência aí aos nossos estudos. Então, nós temos várias aplicações dos cones no nosso cotidiano. Aqui, ó, nós temos essa imagem aqui, que é a Basílica de Nossa Senhora da Glória, em Maringá, no Paraná. Então, ó, vocês podem observar que a estrutura dela, ó, é um cone, certo? Aqui também, ó, nós temos essas casquinhas de sorvete, ó, que é muito comum a gente consumir esse tipo de sorvete, né? Então, é a forma de um cone. Aqui também, ó, nós temos esses sinalizadores aí de trânsito, né? Que tem a forma de um cone. Aqui, ó, nós temos uma construção em Sydney, na Austrália, também em forma de cone, tá? Um edifício. Aqui nós temos, ó, luminárias, nós temos taças, copos que tem a forma cônica, nós temos esses chapeuzinhos aqui, ó, de aniversário que tem a forma de um cone. Aqui nós temos uma catedral metropolitana que é a Catedral Metropolitana de São Sebastião, que fica localizada no Rio de Janeiro. Só que vocês observam que essa catedral ela tem a forma de um tronco de cone. Nós já estudamos os troncos de pirâmide e agora nós vamos estudar o tronco de cone. Então, tem várias aplicações aí no nosso dia a dia. E qual a definição de cone? Então, considere um plano alfa, um círculo contido nesse plano e um ponto V que não pertence ao plano alfa. Então, observe a figura ali, ó. Um plano alfa, um círculo contido nesse plano e um ponto V fora desse plano. O sólido geométrico formado por todos os segmentos que possuem uma extremidade no círculo e outra extremidade no ponto V é denominado cone. Então, ó, esse aqui é o cone, ok? O cone ele vai lembrar uma pirâmide que nós já estudamos anteriormente. Porém, a diferença é que no cone a base sempre vai ser circular. Na pirâmide a gente tinha a base quadrangular, hexagonal, pentagonal, de acordo com o polígono da base, né? Era a classificação da pirâmide. Aqui não, o cone a gente sempre vai ter uma base circular, certo? Então, nós temos também o cone de revolução, que é o cone reto, também caracterizado como cone de revolução. O cone de revolução, ele pode ser obtido ao girarmos um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos, ó. Observe nessa figura aqui, ó, que eu tenho um triângulo retângulo e nós fizemos um giro de 360 graus desse triângulo em relação a esse cateto aqui. Aí obtivemos esse cone. Esse giro poderia ser feito também ao redor deste outro cateto. Se nós fizéssemos isso, nós também teríamos um cone, só que aí, no caso, a altura seria esse segmento e o raio seria esse, se a gente fizesse o giro em relação a esse cateto aqui. Então, lembra do cilindro que nós estudamos anteriormente? O cilindro, ele também é um sólido de revolução a partir do giro de 360 graus de um retângulo ao redor de um de seus lados. No caso do cone, a gente pode obter através do giro completo de um triângulo retângulo ao redor de um de seus catetos. E aí, vamos ver os elementos do cone. Como eu já defini anteriormente, né? O cone ele é o sólido geométrico em que ele é formado por um círculo que está num plano alfa, que é a base, e todos os pontos ali com extremidades nesse círculo convergindo para um ponto fora do plano alfa, que é o vértice. Então, aí nós temos o cone. Então, olha só, esse ponto aqui que está fora desse plano alfa, que contém o círculo da base do cone, ele é chamado de vértice. A altura é aquela projeção que vem do vértice até o plano da base, a projeção ortogonal do vértice em relação ao plano da base. Observa que essa figura aqui, ó, o cone, ele não é um cone reto, depois a gente vai ver isso mais à frente. Aqui, ó, é a base do nosso cone, certo? Esse ponto O aqui é o centro da base. Nós temos um outro segmento, que é o segmento que une o vértice, aí, passando por esse centro da base, que ele é chamado de eixo do cone, tá? Ele liga o vértice ao centro da base. Aqui é o raio da base, certo? Que, né, vai ser metade do diâmetro. E nós temos ainda a geratriz.
O que é a geratriz? Geratriz são os segmentos com extremidade no vértice e na circunferência da base, ó. Então, ó, uma extremidade aqui no vértice e outra aqui, ó, na circunferência da base, ok? Então, ó, esse cone aqui, vocês já sabem porque, por causa de conhecimentos adquiridos anteriormente, ele é um cone oblíquo. Então, você observa aqui, se eu traçar aqui, ó, geratriz, o segmento que une o vértice a circunferência da base aqui, ó, o que vai acontecer? Esse segmento aqui é diferente desse outro aqui, tá? Então, no cone oblíquo, nós temos várias geratrizes com segmentos diferentes. Então, esses são os elementos aí principais no cone que nós vamos utilizar na resolução dos exercícios. E, pelo que a gente já viu anteriormente, eu vou retornar aqui, vou frisar aqui novamente, a classificação dos cones. Um cone pode ser classificado como reto, certo? Que é quando a altura é igual ao eixo, certo? É o mesmo segmento aqui. Ou ele pode ser classificado como oblíquo. Então, o que acontece? No cone reto, o eixo ele é perpendicular ao plano da base, por isso que eu falei a questão da altura, tá? E no cone oblíquo, o eixo ele é oblíquo ao plano da base. O que é isso? Ó, se você observar aqui, já que ele é oblíquo ao plano da base, aqui eu tenho um ângulo alfa aqui diferente de 90, ou seja, a altura não está na projeção aqui do vértice em relação ao centro da base, certo? Então, nós já vimos isso em exercícios anteriores, no prisma oblíquo, no cilindro oblíquo, na pirâmide. Então, isso aí, vocês já estão bem atentos a essa questão. E aí, outra coisa que é importante nós estabelecermos aqui é a secção meridiana de um cone reto. O que é a secção meridiana? Secção meridiana é quando nós cortamos o cone exatamente ao meio, de tal forma que esse plano que nós vamos fazer o corte, ele passe pelo vértice e pelo centro da base, ó. Observe essa outra figura aqui, ó. Se eu fizer essa secção, esse corte, dividindo o cone ao meio, pegando o vértice e o centro da base, então eu vou obter esse triângulo aqui nesse corte, nessa secção, certo? E aí, o que eu vou ter? Lembre-se que eu tô falando de um cone reto. Então, se é um cone reto, ó, esse segmento aqui é igual a esse. As geratrizes vão ter todas a mesma medida, certo? Então, aqui, ó, G aqui é 2R. Então, nós vamos usar aquela relação que a gente já usou muito nas pirâmides, certo? Que é com esse cortezinho aqui, ó, com a metade desse triângulo, dessa secção. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê, ó? G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, que é a metade aqui desse segmento, ou seja, que é a metade do diâmetro, certo? E aí, isso vale para qualquer cone. Lembra na pirâmide? Na pirâmide a gente usava G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado, que era o apótema da base, que dependia do polígono da base. Agora não. Agora sempre vai ser um círculo, então a gente sempre vai usar aqui, ó, o raio ao quadrado. Então vai ficar muito mais simples a resolução dos exercícios. Aí uma observação importante, ó. Quando a secção meridiana de um cone reto for um triângulo equilátero, o que é um triângulo equilátero? Todos os lados iguais e todos os ângulos internos medindo 60, não é isso? Então, nesse caso aqui, dessa secção no cone, para esse triângulo ser equilátero, a geratriz vai ser igual a 2 vezes o raio, igual ao diâmetro, não é isso? Aí, nós vamos classificar o cone como cone equilátero, ok? Então, vamos seguir. Agora, a gente precisa estabelecer as fórmulas da área da superfície e do volume do cone. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui eu tenho um cone e nós vamos fazer a planificação da superfície desse cone. Então, se nós fizermos essa planificação, pensa assim, nós estamos cortando ali, abrindo essa figura. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a base, não é isso? E uma área aqui, ó, da superfície lateral. E vai dar exatamente essa figura aqui, ó. Aqui é a base do cone, né? O círculo aqui, a área da base, que é um círculo, e essa parte aqui, ó, é a área da superfície lateral, tá? Lembra quando a gente fez essa secção no cilindro, quando a gente planificou o cilindro?
Quando nós planificamos o cilindro, nós obtivemos um retângulo, né? Isso que era a área lateral, e duas áreas da base ali, no caso, a base superior e a base inferior, que eram 2 círculos, né? E nesse caso aqui, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é um setor circular, então nós vamos ter que calcular a área desse setor circular. Então, nós vamos considerar o seguinte, AB como sendo a área da região da base, AL como sendo a área da superfície lateral e AT como sendo a área, a soma da área lateral com a área da base, né, que é a área total. Então, nesse caso, como que eu calculo a área total do cone? A área total vai ser a área da base mais a área lateral, uma base só. Só que aí nós podemos generalizar esses valores, né? A área da base e a área lateral, visto que a área da base vai ser sempre um círculo e a área lateral é a área de um setor circular. Então, vamos observar aqui algumas características aí dessa planificação. Então, primeiro, aquela mesma planificação que eu tinha ali, já com alguns detalhes. Então, se nós observarmos, ó, eu vou voltar aqui, ó. Isso aqui, ó, já que eu tenho um cone aqui reto, isso aqui é o quê? É a geratriz do cone, certo? Então, esse lado aqui, esse segmento aqui vale G e esse segmento aqui também vale G. Outra coisa que a gente pode observar, quando eu abro essa figura aqui, eu faço essa planificação, isso aqui, ó, que nós temos aqui, o comprimento desse setor circular, nada mais é do que o quê? O comprimento dessa circunferência aqui que compõe a base, certo? Então, isso tudo aqui vale 2πr e isso aqui vale G. É o que nós temos ali naquela figura, ó. Por isso que eu coloquei aqui G e aqui G. Aqui é o círculo da base. Então, ó, a área da região da base é a área de um círculo de raio R. Isto é, a área da base nada mais é do que π vezes R ao quadrado. Nenhuma novidade. A grande questão aqui é nós calcularmos a área da superfície lateral. Então, a área da superfície lateral corresponde à área de um setor circular de raio G, né, que é aquela geratriz lá que eu mostrei para vocês. Como que nós vamos calcular a área de um setor circular? Pensa numa fatia de uma pizza circular, fazendo uma regra de 3 simples. Nós já fizemos isso lá em geometria plana, quando nós estudamos. Então, eu vou fazer aqui novamente para a gente deduzir, demonstrar a fórmula da área lateral, da superfície lateral de um cone. Então, eu tenho o seguinte, ó, presta atenção. Isso aqui é a parte de um todo. Qual todo? Um círculo de raio G, certo? Então, vou fazer essa regra de 3, ó. A área da circunferência toda, do círculo todo, que é π vezes G ao quadrado, porque é o raio ao quadrado, equivale a um comprimento total da circunferência, que é 2πr, ou seja, 2πg, que é o raio dessa circunferência grandona aqui, se eu tivesse, ó, fechado a figura toda, tá? E a área lateral, que é essa área que eu vou calcular aqui, ela é proporcional ao quê? Ao comprimento desse setor aqui, que é 2πr, onde o Rzinho é esse raiozinho lá da base que nós vimos. Pronto, aí a gente monta aqui a nossa regra de 3, ficou claro? Então, a área da circunferência toda é proporcional ao seu comprimento, assim como a área lateral é proporcional ao comprimento daquele setorzinho ali. Aí eu vou multiplicar isso aqui cruzado, vai ficar 2πg vezes AL igual 2πr vezes π vezes g ao quadrado. Aí eu passo o 2πg dividindo, e aí aqui eu simplifico, ó, 2 com 2, π com π, aí g ao quadrado com g, então simplesmente vai sobrar o quê? π vezes r vezes g. Isso significa que a área da superfície do cone reto é dado por π vezes r vezes g, ok? Logo, a gente pode generalizar a fórmula da área total de um cone. A área total do cone, que é a área da base mais a área lateral, vai ser dada por πr ao quadrado mais πrg. Eu poderia até ter colocado aqui o πr em evidência, aí iria ficar πr, abre parênteses, r mais g, tá? Então, isso aqui eu vou deixar assim para vocês lembrarem, ó. A área da base mais a área lateral. Sendo a área lateral, já foi demonstrada a fórmula, que é πrg, ok? E agora nós vamos ver o volume do cone. O volume do cone é bem semelhante ao volume da pirâmide, certo? Então, pelo princípio de Cavalieri, o volume do cone ele é dado por o quê?
por 1/3 do produto da área da base pela altura, ou por 1/3 do volume do cilindro de mesma base e de mesma altura do cone, tá? Então, simplesmente a gente usar essa fórmula aí, 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é sempre πr², né? No cone. Então, são as duas fórmulas aí que a gente tem para a gente aplicar a área total e o volume, e lembrando sempre daquela secção que foi feita, aquela secção meridiana que vai nos dar o G, o H e o R. Claro, a secção meridiana no cone reto, onde a geratriz ali é igual, todas as geratrizes aqui têm o mesmo comprimento, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos. Olha lá, exemplo 1. Determine a área total e o volume de um cone reto de raio da base medindo 3 centímetros e altura medindo 4 centímetros. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui um cone reto, a gente tem a secção e nós temos que calcular a área total e o volume. Então, nós vamos ter que usar esse teorema de Pitágoras aí, né, estabelecendo a relação entre a altura, o raio da base e a geratriz, que é G² igual R² mais H². O R é 3, foi dado no problema, e a altura 4. Logo, G² vale 25, daí nós obtivemos que G igual a 5. Essa é a geratriz do cone. Por que eu calculei a geratriz? Porque eu vou precisar para calcular a área total, não é isso? A área total é o quê? πr², que é a área da base, mais πrg, que é a área lateral. Então, substituindo, o R vale 3, π vezes 3², mais π vezes 3 vezes o 5 que eu acabei de determinar. Então, 3², 9, 9π, mais 3 vezes 5, 15π. 9π mais 15π, 24π. Unidade de medida, centímetros ao quadrado, porque nós estamos nos referindo à área. Agora, a gente vai calcular o volume, bem simples, tá vendo? Não tem mistério. Então, o volume é dado por o quê? Área da base vezes a altura sobre 3. 1/3 do produto da área da base pela altura. Então, a área da base πr² vezes h sobre 3. Só substituir. Então, nesse caso aqui, vai ficar 3² dividido por 3. 3 vezes 4, 12. Volume, 12π, unidade de medida, centímetros cúbicos, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Determine a altura de um cone equilátero cujo raio da base mede 12 centímetros. Então, vamos lembrar. O que caracteriza um cone equilátero? Um cone equilátero é quando a secção meridiana, que é aquela secção que nós fazemos cortando o cone ao meio, onde nessa secção contém o vértice e o centro da base. Então, quando faz essa secção, a gente obtém um triângulo equilátero, cujos os lados valem 2R, que é o diâmetro do círculo aí da base. Isso que é um cone equilátero. Então, se eu quero calcular a altura, nós vamos ter que observar o seguinte, ó. Que se o cone é equilátero, então sua secção meridiana é um triângulo equilátero, onde a geratriz tem a mesma medida do diâmetro da base. Mas o diâmetro da base vale quanto? Se o raio vale 12, o diâmetro vale 24. Então, é um triângulo equilátero com todos os lados igual a 24. O que nós vamos ter que fazer para achar a altura? Aplicar o teorema de Pitágoras usando aquela relação G² igual R² mais H², certo? Então, o G a gente já sabe que vale 24, não é isso? O raio é metade do diâmetro, é 12, foi dado no problema. E o H é o que eu quero achar. Então, ó, isso significa que eu vou isolar o H² aqui, vou passar o 12² para cá. Então, esse exercício eu resolvi de uma maneira diferente para vocês observarem que às vezes existem alguns artifícios algébricos que pode facilitar a resolução. Nós poderíamos simplesmente vir aqui e fazer, ó, 24², resolver, menos 12², ver qual o resultado e extrair a raiz. Só que eu fiz diferente, ó. Observem que esse termo que nós temos aqui, essa diferença que nós temos, ela é a diferença de 2 quadrados. Então, eu posso usar a fatoração, posso usar os produtos notáveis para simplificar as minhas contas. Se eu não quero elevar 24² e 12². Então, isso aqui nada mais é do que o produto de 24 mais 12 por 24 menos 12. É o produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, é a diferença de 2 quadrados.
Aí vai ficar fácil a resolução, porque, ó, 24 mais 12, 36, 24 menos 12, 12. Aí agora, o ao quadrado aqui passa para lá como raiz. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Olha o que eu fiz ainda, ó. O 36 já é um quadrado perfeito, já que é um produto. O 12, ele é dado por 4 vezes 3, né? Isso eu nem decompus em fatores primos, não. Eu já olhei logo os quadrados que dava para eu extrair a raiz. Então, como aqui dentro da raiz a gente tem um produto de 3 termos, a gente pode extrair a raiz de cada um deles quando for possível. Então, simplesmente, raiz de 36, 6, raiz de 4, 2. 6 vezes 2, 12. Então, a nossa altura vai dar 12 raiz de 3. Quem tivesse feito esse cálculo aqui, ó, 24 ao quadrado, qual o resultado? 12 ao quadrado, qual o resultado? Subtraísse, no final ia chegar no mesmo resultado. Lembrando que você ia ter que fatorar o seu número para você conseguir extrair a raiz quadrada, ok? Não precisa substituir raiz de 3, o problema não deu esse valor, então pode deixar assim. Vamos fazer mais um exemplo. Determine o volume de um cone reto de raio da base medindo 4 centímetros e com ângulo determinado pela altura e geratriz medindo 30 graus. Então, presta atenção, ó. Vamos para a figura. Olha lá, ó. Eu tenho um cone reto de raio da base 4, tá? E ângulo determinado pela altura e pela geratriz igual a 30. Significa que esse ângulozinho aqui em cima é 30, tá? E agora? Agora, o único valor que a gente tem ali é o raio da base, que é 4. Então, se eu fosse fazer g ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, só com esse dado eu não ia conseguir, né? Porque eu ia ter duas incógnitas. Então, nós vamos usar esse 30 para a gente conseguir achar o h aqui. Então, presta atenção, olha lá, ó. Se o ângulo entre a altura e a geratriz mede 30 graus, no triângulo retângulo formado pela altura, pela geratriz e pelo raio da base, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que usar as relações trigonométricas. Nesse caso, ó, como eu tenho o R e eu quero achar aqui o H, então eu vou usar a tangente desse ângulo aqui que é 30, tangente do ângulo, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 3, a gente tem que lembrar, tá? Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 são os arcos notáveis, nós temos que memorizar isso. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, que é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Aí agora é só multiplicar aqui cruzado, vai ficar o raiz de 3h igual a 12. Isso significa que h vai ser 12 dividido por raiz de 3. Faço a racionalização dos denominadores, então vai dar que h é 12 raiz de 3 sobre 3, e aí nós vamos obter que h é 4 raiz de 3, certo? Só que o problema, ele está pedindo o volume, por isso que eu calculei a altura, porque o volume ele é dado pelo produto da área da base pela altura dividido por 3, não é isso? Então, a área da base agora eu já tenho o raio, π vezes 4 ao quadrado, a altura a gente acabou de calcular, 4 raiz de 3 dividido por 3. Então, aqui nesse caso, eu vou ter que o volume desse cone, dadas essas condições, vai ser dado por 64 raiz de 3π sobre 3 centímetros cúbicos. Mais um detalhe, o problema não falou para a gente substituir π, não está pedindo o percentual entre um dado e outro, então você pode deixar assim. Acaso o problema peça alguma coisa desse tipo, valor exato, então a gente substitui e faz uma aproximação do π por 3,14, ok? Nesse caso, não precisa substituir, e muito menos o raiz de 3. Vamos fazer mais um exemplo. Determine o volume e a área total de um cone reto inscrito em um cubo de 10 centímetros de aresta. Atenção, olha a figura aí, ó. O que significa um cone inscrito num cubo? Se o cone estiver inscrito no cubo, significa que o diâmetro da base é exatamente o lado do cubo e a altura do cone é exatamente o lado do cubo. Isso que é um cone inscrito num cubo, certo? Olha a figura aí que dá para vocês verem claramente. Então, nós vamos ter o quê? Olha lá, ó. A sua altura mede 10 e o seu diâmetro da base também mede 10. Foi o que eu acabei de falar para vocês.
E nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar novamente o Teorema de Pitágoras naquele triângulo retângulo que é aquela secção que nós fizemos, certo? Aí, nesse caso aqui, se nós fizermos a secção aqui meridiana, eu vou ter que a altura é 10, o raio da base vai valer quanto? 5. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. Aí, eu vou achar o G, certo? Então, 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado vai ficar raiz de 125. Fatora o 125 vai dar 5 ao quadrado vezes 5, então geratriz 5 raiz de 5. Ótimo! E agora nós vamos calcular a área total. A área total é o quê? É a área da base mais a área lateral. Πr ao quadrado mais πrg, já demonstramos isso. Então, o raio é 5, π vezes 5 ao quadrado mais π vezes 5 vezes a geratriz que a gente acabou de determinar, 5 raiz de 5. Então, ali, presta atenção que eu fiz aqui, ó, 25π mais 25π raiz de 5. Eu vi que tinha 25π em comum. Coloquei em evidência, fica 1 mais raiz de 5. Isso aqui é a forma mais simplificada possível, tá? Já que não precisa substituir nem o π nem raiz de 5, porque o problema não pediu. E agora eu vou calcular o volume. O volume é 1/3 do produto da área da base pela altura, também já mostramos isso. Então, π vezes 5 ao quadrado vezes 10 sobre 3, nós vamos ter 250π sobre 3, certo? Então, espero que tenha ficado claro e que esses exercícios aí possam ajudar vocês a resolver as tarefas propostas. Um abraço, até a próxima aula.